Então eu quero lhe convidar a abrir em sua Bíblia, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 12. Jesus havia morrido, ressuscitado, e ele aparece a primeira vez a um grupo de mulheres. Elas avisam que Jesus havia ressuscitado, os discípulos ficaram incrédulos ali, e agora ele aparece mais uma vez. Então assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 12, Marcos 16, a partir do verso 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. Indo eles anunciaram aos demais, para também a estes dois eles não deram crédito, mas também a esses dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O texto, a gente pode olhar para esse texto e nós podemos dividir ele em três blocos. O primeiro bloco, versículo 12 e 13, Jesus aparecendo àquelas pessoas que lá estão. O versículo 14, então, vai trazer aí o segundo bloco, a incredulidade daqueles que não acreditaram no testemunho de Cristo. E o 15 e o 16, agora dando o mandamento que cabe a todos nós, cada um de nós individualmente. Jesus censura a incredulidade daqueles que estavam lá, que não se debruçaram. Eles ouviram, Jesus se manifestou, e aqueles que estavam lá não creram. Jesus estava aparecendo agora para eles, censurando a incredulidade e lembrando que a missão que havia começado precisava ser continuada, não podia ser interrompida, era preciso se colocar em movimento. Jesus já havia dado a missão aos seus discípulos, Jesus já havia falado que ele iria morrer, Jesus já havia falado que ele iria ressuscitar, e agora Jesus estava falando: olha, acorda, vamos, chega de ficar sentado, chega de se esconder em Jerusalém com medo do que pode acontecer. É hora de se colocar em movimento, nós não podemos ficar apáticos, é preciso se colocar em movimento, é preciso agir, não é hora mais de nos deixarmos ficar congelados pelos medos. A história de Jesus precisava ser contada, precisava ser anunciada, e isso precisava ser feito pelo testemunho da comunidade cristã que estava ali. Marcos vai iniciar o seu evangelho revelando Jesus, e inicia essa história contando a história de Jesus lá no Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, naquelas cidades que ficavam à margem do lago. Mas depois Marcos vai falar que ele sai daquela região da Galileia, ele vai até Cesareia de Filipos, ele vai até a Fenícia, na região de Tiro e Sidom, ele desce para a Judéia, em Jerusalém, e aí finalmente conclui o seu ministério ali. Mas agora, depois da Judéia, depois de Jerusalém, depois da cruz, depois da tumba vazia, Jesus está olhando para os discípulos e está falando: agora é a vez de vocês, é a nossa vez. Jesus anunciou, Jesus ensinou, Jesus pregou, curou e falou: agora é a vez de vocês. Os versículos finais do Evangelho de Marcos, na semana que vem nós vamos esmiuçar ele um pouquinho melhor, mas ele vai falar que ele dá autoridade para os seus discípulos, para pregar, para testemunhar e para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E isso é para aqueles que não estão acovardados, acomodados, confortáveis demais para poder agir. Assim, então, eu quero lhes convidar a refletir sobre Marcos capítulo 16, e hoje especificamente o versículo 15. Verso 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E talvez você já tenha visto várias pregações sobre esse tema, e é certo, é um texto muito conhecido, mas geralmente a mensagem está focada no ide. A igreja tem que ir, você precisa ir, mas se você olhar o texto, você vai
vai ver que o foco do texto não é ir. O foco do texto é fazer discípulo. O verbo no grego, que aí está traduzido para nós como id, não está no imperativo. O verbo está... Cadê? O verbo está no particípio. Então, estando no particípio é indo. Enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver trabalhando, durante aquilo que você está desenvolvendo no seu dia a dia, façam discípulos. Até onde? Por todo mundo. Por onde você for, faça discípulos. Isso significa que a ordem talvez fosse melhor colocada se fosse assim: indo por todo mundo e pregar o Evangelho. Vão por todos os lugares e preguem o Evangelho, até as extremidades da terra, e preguem o Evangelho. Comecem na sua casa, mas não se acomodem. Falem para os seus vizinhos, mas não parem nos seus vizinhos. Falem para os seus colegas de trabalho, mas não parem ali. Vão. A ordem é de continuidade, a missão precisa ser cumprida, e a ideia é de movimento, mas não é um passeio. Não é vamos e fazemos e largamos o projeto lá na mão de outros, ou talvez na mão de ninguém, e voltamos. Nós fomos. Não, a ordem não é essa, e muitas vezes nós erramos nas grandes viagens missionárias, e eu acho bacana a viagem missionária, mas é uma experiência muito mais para quem está participando da viagem do que para quem está lá, porque a gente vai, às vezes, com 2, 3 ônibus, impacta a cidade, levanta 500 fichas e entrega na mão de um pastor, para agora falar assim: agora você se vira, a produção é sua, você tem a responsabilidade. Essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Cristo é que você se responsabilize por levantar e fazer um discípulo. Não estou desqualificando a viagem missionária, tem o seu lugar, tem a sua vez, mas não é só isso. Jesus está falando que a nossa função, a nossa missão é pregar o Evangelho, mas não é só anunciar e ir embora, é fazer discípulo. Devemos deixar o comodismo, deixar de lado as coisas que nos atrapalham e nos colocar em movimento. Irmãos, é preciso sair da zona de conforto. A missão que o Senhor nos entregou é gratificante demais, mas também é muito árdua, é muito dura. Ela enche o coração de alegria, mas não é um passeio no parque. É preciso estar disposto a pagar o preço para que você consiga ver Cristo sendo formado na vida da outra pessoa. É preciso se aproximar, se envolver, investir, para que a outra pessoa entenda a missão de Cristo, a salvação e o propósito de Cristo para a vida dela. Por isso o texto de Marcos fala ide ou indo, mas Mateus ele vai trabalhar de forma mais específica, ele vai um pouquinho mais fundo nisso, e ele fala: olha, não é só ir, façam discípulos de todas as nações. E depois de fazer discípulos, depois que eles estiverem aptos, dando testemunho de quem é Jesus e das transformações que eles estão vivendo, ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, então, é uma consequência. É interessante que ir, qualquer um pode ir. Qualquer um pode ir. Uma seita pode ir. Uma denominação que prega heresias pode ir. Até mesmo quem não crê pode ir. E às vezes a gente vê em alguns grupos, mesmo de viagens missionárias de igrejas mais sérias, não, fulaninho, que é filho da irmã fulana ou do irmão Beltrano, está indo, ele é crente? Não, ele não é, mas quem sabe na viagem ele se converte. Até os incrédulos podem ir. A questão, irmãos, é que sem um verdadeiro evangelho não é possível transformação. Não há a condição da transformação. Sem o evangelho é impossível fazer verdadeiros adoradores. É até possível criar espectadores, pessoas que vêm para assistir, que vêm num evento e que depois vão embora. É até possível, sem o evangelho, trazer público para as apresentações da igreja. Sem o evangelho é possível fazer consumidores do conhecido mercado gospel, para comprar a camisa gospel, para usar o CD gospel, para a Bíblia gospel, para não sei o que gospel, e aí você vai criando o mercado gospel, e Jesus está falando nada disso, nada disso.
Só não é possível sem Jesus fazer discípulos, porque para fazer discípulo você precisa ter Jesus Cristo direcionando a sua vida. Fazer discípulo é apenas para quem recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressurreto é que pode transformar a vida de uma pessoa. Essa é a missão de cada um de nós individualmente, levar Cristo a essas pessoas e falar: Jesus pode mudar a sua realidade de vida. Jesus pode mudar a sua situação, Jesus pode mudar a sua condição. E Jesus nos chama para vivermos o Evangelho de tal forma, anunciar aquilo, viver aquilo que pregamos de tal forma, que as outras pessoas possam olhar para o nosso caminhar, o nosso exemplo de vida, e desejar servir ao Deus que nós servimos. Essa deve ser a nossa missão, nos parecermos com Cristo. Nós começamos a estudar Provérbios na quarta-feira, a Érica falou isso aqui nos anúncios, e já tivemos 2 quartas-feiras, está lá no Facebook, você pode acessar e olhar os que ficaram para trás. Mas uma coisa que Provérbios coloca para a gente que é muito interessante: a sabedoria não foi criada para ser confinada dentro de um livro. A sabedoria foi criada para ser praticada, vivida. O Evangelho da mesma forma. O Evangelho preso dentro das 4 paredes transforma quem está ali dentro das 4 paredes. Mas a ordem de Cristo está mandando a gente se levantar, mandando a gente se colocar em movimento. É preciso ir. A mensagem de salvação, então, precisa estar impregnada na vida do pregador, daquele que entrega a palavra, daquele que proclama as boas novas, porque assim e somente assim os destinatários vão sentir o desejo de servir a Deus e de conhecer a esse Senhor. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é o que Paulo vai nos registrar. Há um filme evangélico que chama O Livro de Eli, não sei quantos aqui já viram, mas o livro de Eli conta a história de um homem, um guerreiro cego num mundo pós-apocalíptico, tudo destruído, e ele tem que levar, ele sabe que ele tem que levar aquele livro que era preciosíssimo para uma região tal, e ele se desloca atravessando o país de um lado para outro, cego, andando a pé, sozinho, e ele só segue, e ele fala: eu sei que é por aqui, eu sei que é por aqui. E nesse percurso, no decorrer do filme, pessoas tentam roubar aquele livro dele, achando que deveria haver algum poder ali naquele livro, e não sei se eu conto o final, para dar spoiler, mas no final do livro eles conseguem, no final do filme eles conseguem tomar o livro daquele homem cego, mas ele abre o livro e o livro não tem nada escrito, só marcas. O livro estava em braille. E aí o pessoal fala: e agora, tomar o livro, como é que você vai ensinar aquilo que estava escrito lá? E aquele homem cego fala: durante todos esses anos de caminhada, eu memorizei cada palavra daquele livro. É isso que a gente tem que ser. Durante todos os nossos anos de caminhada, ter a Bíblia guardada não só dentro de uma prateleira, ou em cima de uma gaveta, ou agora dentro dos celulares, e às vezes nem tão acessado. É para ser vivido, é para ser praticado. Jesus nos dá a ordem: façam discípulos, ensine essas pessoas a obedecer, e esse é o princípio. Eu tenho que ser referência, eu tenho que ser testemunho, e esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é ensinar a outra pessoa. Discípulo é aquele que se coloca na posição de aprendiz, e ele vai aprender pela observação, não só pelo que o professor está falando, mas pelo exemplo de vida que aquele homem que está sendo exemplo para ele está mostrando. O discipulado não é uma questão de você ir à escola, sentar, receber uma quantidade de conhecimento e voltar para casa. O discipulado é ter alguém do seu lado que viva. Hoje em dia não se faz mais tanto assim, mas na época de Jesus e um pouco antes também, os ensinamentos eram transmitidos. Você ia morar na casa do professor, e era 24 horas por dia ao lado daquele professor.
você ia fazer o que o professor faz, o seu discipulador faz, você ia comer junto com ele, você ia descansar junto com ele, você ia estudar junto com ele, se ele fosse sair para passear, ia todo mundo junto, porque em todos os momentos, em qualquer hora, era momento de aprender e de ensinar sobre a salvação. Jesus está olhando para a gente e está falando, olha, é preciso voltar a essa prática de se comprometer a ter alguém do lado para ser o seu discípulo e se dispor a andar ao lado, investir tempo e recursos para ver essa pessoa transformada e orar por ela. A grande comissão, irmãos, é o chamado de Cristo aos seus discípulos para que nós, discípulos de Cristo, nos levantemos, nos coloquemos em movimento, dispostos a gerar outros discípulos de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que estes instruam a outros. Quando a gente se dispõe a transmitir aquilo que nós recebemos de Cristo, isso gera um ciclo virtuoso, em que eu sou abençoado por alguém e abençoo o outro, e o outro, sendo abençoado, se dispõe a abençoar o outro. Nós não podemos interromper isso. Esse é o chamado, é mais do que chamar para trazer membros para a igreja. Isso é mais do que convidar para vir para o culto. Isso é pegar na mão e falar, você quer aprender, quer conhecer a Jesus? Anda comigo. E eu vou lhe mostrar como é andar com Cristo. É mostrar pelo exemplo como se serve a Deus. Para fazer discípulos, irmãos, é preciso investir tempo. Discipular gasta um pouco da própria vida em prol da vida do outro. É como uma vela que, para iluminar o ambiente, se desmancha. Mas foi para isso que nós somos feitos, para transmitir a luz de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15 diz: e eu de boa vontade me gastei e ainda me deixei gastar em prol da vossa alma. Se vos amo, serei menos amado. O que Paulo está nos dizendo aqui é que ele se dispôs a discipular ao ponto de entregar a própria vida, seguindo o exemplo do próprio Cristo, e ele está olhando para nós, eu estou te desafiando a amar. Porque da mesma forma como você foi alcançado por esse amor, não guarde esse amor só para você. Fazer discípulo é ser usado por Deus para fazer crescer uma nova vida em Cristo. Apresentar a outra pessoa quem é Jesus, e essa pessoa então entender, compreender e receber a bênção da salvação. Fazer discípulo é travar uma grande batalha por aqueles que o Senhor nos confiou. É interceder, é ficar lado a lado, é ser exemplo, até que o caráter de Cristo se forme na vida daquela pessoa. E aí, meu irmão, não interessa a sua idade, nós sempre podemos aprender um pouco mais sobre Deus e sobre o que eu posso mudar no meu relacionamento com o Senhor. Discipular é animar o coração do cansado. E olha como nós estamos precisando de discipuladores. Mas não fique sentado esperando alguém chegar e falar: olha, Deus me mandou vir discipular você. Porque se você já conhece a Jesus, é você que tem que se levantar e ir. É você que tem que ir ao outro e falar: eu quero, eu estou disposto, vou caminhar com você. Animar o coração do cansado e ensinar a essa pessoa que está cansada a encontrar o descanso aos pés da cruz. Talvez você diga: pastor, isso é muito difícil. Eu quero te dizer que você não está só. Talvez você se sinta incapaz diante de um desafio tão grande, e realmente é isso. E estaria errado se você falasse: eu dou conta, pode mandar, Jesus, bate aqui no peito e está tudo certo, e pode deixar comigo. Já está errado. É para ter medo mesmo, porque a missão é grande, Cristo morreu por ela. Mas você não está só. Talvez você olhe para si mesmo e você fala: eu não estou pronto. Se você sabe um versículo, ensine esse único versículo que você sabe. Quando você aprender o segundo, volte e ensine o segundo.
mas não pare, continue caminhando. Talvez você tenha sentido a sensação de que esse negócio de fazer discípulo não é para mim não, pastor. Não tenho muita paciência. Olha, tenha, desenvolva, peça a Deus, porque você foi alcançado pela graça por alguém que se dispôs. Você não pode se negar. Os discípulos também se sentiram assim. Lembra de Pedro? Largou tudo, falou, vou voltar a pescar. Lá em João 21, quando ele fala isso, vou voltar a pescar, ele está falando, chega desse negócio de ser discípulo de Jesus, isso não é mais para mim. Eu pequei, eu neguei, eu traí, vou voltar a pescar, vou voltar para a minha vida anterior. Mas Jesus vai e traz de volta e lembra quem ele é, e o restaura e o resgata. Irmão, se você se sente assim, se você ouviu alguém falar, olha, esse negócio de ser crente não é muito para você não, eu quero te dizer uma coisa. Essa semana eu estava brincando com o Caleb, conversando com ele sobre um assunto aqui, e eu falei, Caleb, eu vou lhe dar uma palavra bem pentecostal. Quando você ouvir isso, você fala assim, está repreendido em nome de Jesus. E é essa a postura que a gente tem que ter, não aceitar palavras que não permitem, de pessoas que olham para você e falam, você nunca vai conseguir ser igual a Cristo, você não vai seguir o exemplo, você não tem condições. Está repreendido em nome de Jesus, porque Deus não te salvou para ser um crente mais ou menos meio cristão. Se você foi alcançado é porque Ele viu propósito na sua vida, e você não pode permanecer parado, você não está só. Rejeite esses pensamentos, rejeite essas palavras, permita que a vontade de Deus ocupe sua vida, encha seu coração, encontre a alegria de estar na presença do Senhor, encontre o Senhor nos seus momentos de oração, encontre o Senhor na leitura e na meditação da palavra, ouça a voz do Senhor e se disponha a obedecer. Eu acho que essa é a parte mais difícil dos dias de hoje. Nós ouvimos, o Espírito Santo fala, mas a gente fala assim, daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente está vivendo uma coisa do perfeccionismo que não vai dar para fazer direito, então depois eu faço. Eu tenho aprendido, eu e a Érica aprendemos já há algum tempo um ditadozinho de que antes feito do que perfeito, porque o perfeito nunca chega. E no final das contas, aquele que procrastina dia a dia vai fazer correndo e não vai fazer direito. Então, na hora que Jesus falar para você, faça, obedeça. Eu só dou conta de 10%, Deus. Ele sabe disso. E às vezes é só os 10% seu que está precisando, que está faltando. Então, obedeça. Obedeça. Assim, irmãos, fazer discípulo se torna apenas uma expressão de quem você é. Um discípulo de Jesus. Você escuta de Jesus e fala para o seu discípulo, Você recebe de Deus, transmite para o seu discípulo. Você é canal de bênção. Você não tem a obrigação de produzir a bênção. Você não tem a obrigação de produzir a luz. A nossa única responsabilidade é transmitir aquilo que nós recebemos. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Somos chamados para levar adiante o propósito de Deus na geração que se faz presente hoje. Deus não está esperando de você que você construa uma arca. Isso foi para Noé. Deus não está esperando de você que você seja crucificado de cabeça para baixo, como alguns discípulos, ou cortado ao meio. Mas Deus está falando para você, Deus falando o que eu espero de você, dessa geração de hoje, é que você não se caia. Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para casa, indo para a reunião com os amigos, indo até os confins da terra, por todo o mundo, indo por todo o mundo, anuncie a palavra de salvação. Somos chamados para ser mordomos de Deus, e esse é o momento da história que nos cabe. Nós que estamos aqui somos responsáveis de anunciar a palavra de Deus para os pequenos, mas também para os adultos, para os anciãos. É essa geração que está em nossas mãos, e nós não podemos nos calar. Chamados para pregar o Evangelho de Cristo a todo homem, toda mulher, toda criança, todo adulto,
independente da sua idade, da sua cor, da sua raça, do seu sexo. Não sei se fala mais raça hoje, de vez em quando muda essas coisas, né? Mas a salvação é para todos, para todos. Em junho, eu vou completar 52 anos. Há controvérsias porque eu defendo a ideia de que enquanto há Covid eu não tinha que completar aniversário, não tinha que fazer, né? Não fica velho. Está tudo suspenso, lockdown nos aniversários. Né? Mas o certo é que em junho eu completo 52 anos. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do pastor Gerson Camargo. E ele falava exatamente assim: eu não sou idoso, mas também não sou mais jovem. E o pastor Gerson Camargo falava: eu já estou mais para o fim da tarde do que para o começo da manhã, em questão da nossa vida. Mas isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Ao contrário, me dá um senso de urgência. Ninguém aqui vai ficar para semente. Todos nós vamos morrer. Se não te contaram isso, eu estou te contando agora. Ninguém viveu para sempre. Ninguém. Se a gente passa só um tempo aqui, está na hora de você considerar qual é o seu propósito. Por quê? Será que você vai viver aqui 80, 90 anos, 100 anos para os mais fortes? Seja lá quantos anos você vai viver aqui, só para viver? Só para dormir, acordar, trabalhar, pagar boleto, casar? Para alguns ter filhos, para outros nem isso, às vezes nem casar, só se divertir. Foi para isso que você foi criado? Será que não tem nada a mais na sua vida, nenhum outro propósito? Eu quero te dizer que tem, é servir a Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho pedido a Deus uma coisa: eu não posso mudar o que já passou, mas eu posso me organizar para que os erros que eu cometi no passado não voltem a se repetir no futuro. E para isso eu preciso de buscar em Jesus. Eu quero ser mais como Cristo. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Quero ser mais fiel. Eu posso buscar isso em Deus e lutar para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida e dentro do cargo que eu ocupo na vida dessa igreja. Eu posso me esforçar para demonstrar mais amor, para proclamar mais o Evangelho. E a minha esperança e a minha oração nessa noite é que você se junte a mim nessa oração e meditar no propósito de Deus para a sua vida e se dispor a fazer a vontade de Deus. O Cristo ressuscitado se revela aos seus discípulos em dois momentos. No primeiro momento, lá nos versículos 12 e 13, quando eles estavam a caminho, em movimento. E depois, quando eles estão à mesa, no 15 e no 16, que lembra o que nós vamos fazer hoje. A mesa do Senhor. A ceia é o anúncio de uma vida que vence a morte. Essa mensagem é de extrema relevância, sempre foi, mas para os dias de hoje, ela ganha uma prioridade e uma urgência tremenda. Porque, se não me falha a memória, nós estamos perdendo em torno de 3.000 e tantas vidas, é isso, Denis? Por dia. Antigamente, eu estava falando isso esses dias com a Érica, lá no começo da pandemia, ano passado, quando ela estava matando mais a faixa etária mais avançada, acima dos 60, a gente conhecia pouca gente. E desse ano para cá, a gente começou a ouvir: eu perdi um amigo, perdi outro amigo, um conhecido, e não sei o quê. Sabe por quê? Porque é da nossa geração que nós estamos falando agora. São dos que andam com a gente sabe os nomes. Quando um servo de Deus morre, a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que no futuro nós vamos nos encontrar com o Senhor, porque essa é a promessa de Deus. Mas, irmãos, quantos desses morreram sem conhecer
a Jesus. E esse é o maior problema, quando alguém morre e não ouviu a respeito de Jesus Cristo, e é da nossa geração, o sangue dele pesa sobre os nossos ombros. É a nossa responsabilidade. 3.000 e poucas pessoas por dia. Muitos são servos de Deus. Os servos de Deus sofrem e morrem também. Mas a Bíblia diz que aqueles que seguiram a Cristo dormem no Senhor. É diferente. Quando alguém morre e não ouviu a respeito de Cristo, não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, nós também sabemos qual é o futuro que espera. A diferença está em sabermos que, se nos calarmos com relação à proclamação da palavra de salvação, do anúncio das boas novas, nós seremos cobrados. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, e eu quero, antes de qualquer coisa, convidar você a refletir sobre sua caminhada. A palavra de Deus nos dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, ou indo por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda a criatura. Preguem a palavra de Deus. Eu não sei como é que está a sua caminhada. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu conheço muitos e sei que tem uma ideia, mas você, sozinho no seu quarto, é quem você é, e lá eu não estou. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. E diante desse momento de celebração da ceia, quando nós nos lembramos que o Senhor nos deu 33 anos já de proclamação da palavra, de anúncio da palavra de salvação, eu quero lhe convidar a refletir sobre o que você faz, como você está, como está a sua vida e quais são os planos de Deus, os propósitos de Deus para os próximos 33 anos. Você está fazendo o que Deus espera ou você está brincando de ser crente? Eu sempre falo isso aqui, eu não brinco de ser crente, porque o diabo não vai brincar de ser diabo. E na primeira brecha que você der, ele vai tentar te destruir. E se não for a ação de Deus na sua vida, ele vai conseguir. Deus não te salvou apenas para você vir no domingo e assistir culto, ou participar do culto online, escola bíblica online. Deus te chamou para mais do que isso. Para mais do que isso. Diante da mesa da comunhão, peça perdão a Deus. E nessa noite refaça a sua aliança com o Senhor. Reveja os seus compromissos, se coloque em movimento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 30, Paulo está ensinando sobre a ceia. Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Irmãos, há muitas pessoas desejando conhecer a Cristo, precisando, clamando sem saber para quem, sentindo um vazio dentro de sua alma, com angústia apertando o seu coração, sem saber que Jesus é a resposta. Nós não podemos nos omitir. Se levante, saia do seu conforto, do comodismo e anuncie a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que falhamos. Falhamos em ser Teus imitadores. Porque muitas vezes, ó Deus, nós preferimos agir conforme a nossa própria vontade, em detrimento da Tua vontade para nós. Mas hoje, Senhor, temos os nossos olhos abertos, ó Deus, e a certeza de que há um imperativo de fazer discípulos, de anunciar a Tua palavra de salvação,
de formar, Senhor, o caráter de Cristo, o teu caráter, ó Pai, na vida de outras pessoas. Então nos ajuda a sermos canais de bênção, Senhor, para aqueles que estão ao nosso lado, para recebermos de Ti e não reter, mas transmitir as bênçãos, a palavra, o amor, a intercessão, o desejo de estar junto, o caminhar, o ensinar, o exortar, o corrigir, assim como o Senhor faz conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome